para a gente já finalizar de vez aqui, a questão que a gente tem que nos policiar. Modo de se vestir, postura, voz moderada, não ser muito extenso na leitura dos textos, como eu falei anteriormente. Você quer falar sobre a mulher samaritana, aí você vai ler do versículo 1 até o último versículo? Não, você só resume, lê 2, 3 versículos, que você acha ali que é primordial, pronto, você vai pregar. Você vai ler o texto inteiro, já comeu a metade do tempo que era você ter falado a aplicação, por exemplo. Ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Felizmente, você está lendo o texto sobre Jesus no Getsemane, daqui a pouco vai falar de um jardim que não tem nada a ver com aquele contexto. Daqui a pouco está falando sobre a morte da bezerra, que não sei o quê. Termina lá em Josué, que Isaías teve: seja firme no que prega. Seja firme no que prega, convicto. Não traga dúvidas aos ouvintes. Você está ali para justamente esclarecer. Então você não está aqui: irmãos, eu acho que isso aqui é... Irmãos, e agora? Eu estou na dúvida, irmão. Aí você não se preparou. Então procura estar sempre... Eu, por exemplo, quando estou fazendo um sermão, eu já fico na minha mente o tempo todo, já me programando. Até a questão de você saudar a igreja. Hoje eu falo como? Eu saúdo os irmãos, ou eu cumprimento os irmãos, ou irmãos, a paz do Senhor, ou meus queridos, a paz... Até isso eu fico treinando. Aí quando eu vou montando lá o esboço na minha cabeça, por exemplo, tem uma palavra que eu tenho dúvida, já corro no Google, opa, quer dizer isso. Então na hora que for falar eu já sei que eu vou falar sobre isso, então já explico o que é. Quando você traz palavras duvidosas, sua função, seu papel principal é esclarecer e não trazer a dúvida. Se não tem certeza, não fale. Se policie nas palavras. Então, como eu falei lá no início e vou falar agora, pessoas que usam provérbios aí de fora, eu vou até tirar o microfone aqui, por exemplo, a questão de, esse aí é muito babaú. Se a gente olhar no pé da letra, significa babar o ovo, a gente vê que é algo bem pejorativo, algo bem cunho sexual. Então a gente usa essas expressões às vezes aqui no púlpito. Conheci uma que era muito baba-ovo. Quem tiver com a mente aí, assim, eu sei como é que se baba um ovo. Percebe o perigo? Expressões que a gente não pode estar usando aqui no púlpito. Evite frases de duplo sentido. Evite palavras baixas. Evite desabafos. Não afinetar alguém. Não exagerar nas histórias e exemplos. Você conta tanto exemplo na pregação que esquece o foco da mensagem. E exemplos e tal. Evitar vícios de linguagem, como já foi falado. Entendeu? Entende? Tudo isso. Passe segurança aos seus ouvintes. Pregue de forma convicta. Falar como se o povo conhecesse o texto ou a história que vai ser pregada. Você está ali para explicar justamente um texto. Você fala assim, os irmãos já conhecem. Tem pessoas que estão no meio que não conhecem. Entendeu? Então você tem que contar. Mas os irmãos já conhecem, eu vou contar tudo que eles já conhecem. Sim, porque tem alguém no meio que não conhece. Você fala assim, os irmãos já conhecem, então eu não vou falar sobre isso. E os que não conhecem, está no meio, como é que ele vai saber? Então, não trate todo mundo por igual, tem que falar sobre o texto. Forçar os irmãos a interagirem, dando glória a Deus e aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Reage aí, irmão. Aí você está forçando. Eliseu Rodrigues tem uma frase. Intimidade forçada é estupro. Você não fica forçando ninguém a ter intimidade com Deus. Glória a Deus e aleluia tem que ser consequência daquilo que ele entende. Exagerar pedindo para os irmãos olharem ou pegarem na mão uns dos outros. Pegue na mão do irmão, fale isso para ele. No final do culto, abraça o irmão do seu lado. Entendeu? Então tem um pregador, que esse mesmo que eu citei anteriormente, o jovem, ele fala assim, mulher com mulher, homem com homem, virem para o outro. Entendeu? Se você tem intimidade com a pessoa, pegue na mão dela, entendeu? São coisas que a gente tem que evitar, porque às vezes realmente tem pessoas mal intencionadas, só quer essa oportunidade para abusar, por exemplo, da irmã. Evitar ruídos estranhos. Está falando em... Seja fiel ao horário proposto. Não pregar às pressas, como se não fosse dar tempo ou terminar. Como foi falado também. 5 minutos, tenta já resumir o máximo. Você fica falando, a pessoa não entende nada. Ele correu, não chegou em lugar nenhum, né? E termino com essa frase. John Wesley. Tudo isso que eu falei não tem sentido se você não colocar
a presença do Espírito Santo na sua mensagem. Você tem que estudar, tem que se esforçar, tem que se gastar mesmo, mas tem que ter o joelho no chão, pedindo sabedoria. Chega aqui, Senhor, me dá graça. Que as pessoas não venham ouvir minha palavra como desabafo, mas como a tua palavra tem que ser pregada. Ponha fogo no seu sermão. Se ele não tem nada para oferecer para ninguém, ou ponha seu sermão no fogo. Se você termina de fazer seu sermão e fala assim, ixi, está parecendo mais um desabafo meu, jogue fora. Mas se você criou um sermão, Senhor, muito obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus, cura vidas, transforma vidas, porque essa mensagem o Senhor me deu para fazer isso. Então, ora a Deus, se consagra, porque isso é diferencial para muitos pregadores. Então, muita gente fala de técnicas, é muito bom orador, consegue a atenção, você fica assim o tempo todo. Dá 10 horas da noite, meia-noite, você nem percebeu. Mas você fala assim, e agora? Deus falou comigo ou não? Porque eu não senti aquele ar de glória, de prazer, aquela alegria na alma. Eu não senti por quê? Porque é técnicas, eu consigo perder sua atenção com técnicas. Mas a presença de Deus é primordial na vida de um pregador, de um orador, né, na casa do Senhor. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa oportunidade. Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de expor, meu Senhor, um pouco da tua palavra, Jesus. Expor um pouco de técnica, mas até mesmo essa parte que eu estou fazendo, se o Senhor não tivesse aqui presente, seria algo chato, uma aula muito técnica. Mas a tua presença é primordial. Como já disse John Wesley, ou coloque fogo no seu sermão, ou coloque seu sermão no fogo. Nesse caso, ou coloque fogo na sua palestra, ou coloque a sua palestra no fogo. Eu tenho certeza que sairão daqui, meu Senhor, edificados, cheios da tua presença e também cheios de técnicas, cheios de artifícios melhores para o bom desenvolvimento do teu reino. Muito obrigado, Jesus. Leva-nos em paz para a glória do teu nome. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Você quer aprender mais a palavra de Deus? E que tal com os maiores pastores e pregadores do país? Deixarei no comentário um link de desconto para você ter acesso à maior escola de teologia online, a Academia de Pregadores. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.